Vamos elevar suas habilidades no Excel com maestria, explorando as funcionalidades avançadas da colagem especial? Marcelo Caio aqui para te guiar nesta jornada. Este vídeo marca mais um capítulo da nossa série dedicada para iniciantes no Excel. Se por acaso você perdeu algum dos episódios anteriores, não tem problema, os links estão na descrição. E ao longo deste tutorial, você vai descobrir uma gama de técnicas para copiar e colar dados e planilhas com a máxima eficiência e rapidez. E lembre-se, o canal oferecerá muitos outros conteúdos cruciais para que você domine o Excel. Então se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nada do que está por vir. E vamos então às nossas opções de copiar e colar as células ou as tabelas aqui no nosso Excel. Primeiro, vou selecionar aqui a área que eu quero fazer a cópia, no caso vou pegar toda a minha tabela, e vou utilizar a primeira opção e a mais simples, mais fácil, que é utilizando o atalho Ctrl C. Vou clicar agora na célula onde eu quero fazer a colagem dessa cópia que eu acabei de fazer e vou digitar Ctrl V. No Ctrl C, Ctrl V, de forma bem simples, veja que ele fez uma cópia aqui da minha tabela. A única coisa é que ele não ajustou o tamanho aqui das minhas colunas, mas nós já vimos que isso é simples de resolver. Vou selecionar aqui todas as minhas colunas e entre duas delas eu vou dar um duplo clique. E aí ele já fez o ajuste da coluna para mim também. Vou dar aqui um Ctrl Z. Vamos ver uma outra opção. Eu vou selecionar aqui a minha tabela. Com o botão direito do mouse eu vou clicar em copiar e com o botão direito do mouse eu vou lá naquela mesma célula e vou nessa primeira opção aqui de colar. É a mesma coisa que o Ctrl C, Ctrl V. Vou voltar novamente com o Ctrl Z. De novo, fiz aqui a cópia aqui da minha tabela, botão direito. E aqui no botão direito, nós já temos aqui algumas opções de colagem. Mas vamos explorar este colar especial, utilizando essa setinha aqui do lado, que ele já vai dar algumas opções segmentadas aqui em colar, colar valores e outras opções para colar. Vamos primeiro aqui nesta opção de colar. Este primeiro item é como nós já vimos, é o Ctrl C, Ctrl V. Se eu der um Ctrl V, é a mesma coisa de utilizar esta primeira opção de colagem. Nesta segunda opção que eu tenho aqui, é a opção de colar fórmulas. Veja só, eu fiz a cópia desta tabela e colei aqui do lado, colando as fórmulas. Ele pegou todos os valores e colou aqui, e onde eu tenho fórmula, ele colou a minha fórmula. Então eu tenho aqui o M3 vezes o N3, por exemplo, que é uma fórmula que ele copiou aqui já para esta minha tabela. Vou agora dar um Ctrl Z novamente e vou para uma outra opção de colagem. Olha só, botão direito do mouse, colar especial. E se eu vier nesta outra opção, eu tenho aqui fórmulas e formatação de número. Olha só, fiz também uma cópia e agora não tenho só a minha fórmula copiada, mas também os formatos de número. Eu não copiei toda a formatação da minha tabela original, como as cores e as bordas, mas eu já copiei o formato de número. Então, onde eu tenho o número, ele ficou aqui como contábil da mesma forma que estava lá na minha tabela original. Vou dar Ctrl Z. Uma outra opção, vamos lá, colar especial, é na opção aqui de manter a formatação original. Então, se eu utilizar esta opção aqui, eu vou manter a formatação original. Olha só, ele trouxe aqui as minhas fórmulas e também a formatação aqui das cores e até mesmo as bordas da mesma forma que estava formatado lá na tabela original. Vou dar Ctrl Z. Próxima opção de colagem. Botão direito, colar especial. Neste botão aqui eu vou colar sem bordas. Então eu faço a cópia da minha formatação, mas sem copiar as bordas. Ctrl Z de novo e vamos para a próxima. Botão direito, cliquei aqui na setinha e nesta opção aqui de manter largura da coluna original, eu copio tudo que eu tenho ali na minha tabela original, de onde eu selecionei os dados e copiei, e eu colo já trazendo também a mesma largura de coluna. Então não preciso ir lá e ajustar as colunas, porque ele já ajustou, deixando do mesmo tamanho da minha seleção de origem. Vamos aqui dar Ctrl Z e vamos para a próxima opção. Botão direito, aí eu vou em colar especial e aqui eu vou utilizar a opção de transpor. É um item que nós já vimos em um vídeo anterior, mas vamos relembrar. Se eu utilizar aqui o transpor, vou aqui selecionar todas as colunas para deixar na largura que nós possamos enxergar todos os valores.
dando um duplo clique entre as duas colunas, como nós já vimos algumas vezes. E olha só, eu tenho aqui agora a minha tabela que estava neste formato, transposta, sendo transformada as linhas em colunas e as colunas em linhas. Ou seja, aqui, por exemplo, a linha 1 era o vendas da loja. Agora a minha coluna 1 aqui é o vendas da loja. Meu cabeçalho que estava aqui na linha 2, agora o meu cabeçalho está na coluna J. E assim por diante. Então eu tenho todas as minhas linhas agora transpostas em formato de colunas. E vice-versa. Vamos dar Ctrl Z. Botão direito, mais uma opção de colagem, é o colar valores, por exemplo. Se eu utilizar o colar valores, veja só, eu copiei tudo que eu tinha aqui na minha tabela, colei aqui nessa tabela de destino, só que não trouxe as fórmulas. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, nesta célula, eu tenho uma multiplicação acontecendo da quantidade versus o valor unitário. E se eu vier aqui nesta mesma posição da tabela onde eu fiz a colagem, eu não tenho aqui uma fórmula, eu só tenho o valor final que eu copiei lá da minha tabela de origem. Vou dar Ctrl Z, botão direito novamente, colar especial, e eu tenho essa opção aqui de valores e formatação de número. Olha só a diferença entre os dois. Aqui nesse primeiro que nós utilizamos, ele trouxe aqui os números, mas ele não trouxe a formatação do número. Se eu utilizar esta segunda opção aqui dentro agora, que é valores e formatação de número, olha só, vou deixar aqui a largura ajustada, e eu tenho os meus números em formato contábil, da mesma forma que eu tinha aqui na minha tabela original. Então ele copiou também o formato de número. Outra opção de colagem, vamos lá em colar especial, é simplesmente valores e formatação original. Fazendo dessa forma, ele vai copiar para mim os valores e também a formatação. Vamos dar um Ctrl Z. E continuando, vamos às próximas opções de colagem especial. Veja só, cliquei aqui na setinha. Aqui eu tenho outras opções para colar. Eu tenho aqui, por exemplo, o formatação. Se eu copiar a formatação, eu vou trazer todos os formatos que eu tenho aqui na tabela de origem. Vou dar Ctrl Z, botão direito novamente, vamos lá na setinha. Este ícone aqui, que é o de colar vínculo, ele é muito interessante. Veja só, ao colar o vínculo da sua planilha original, você traz todas as informações lá da planilha original, mas se ela for alterada, você também vai ter a alteração aqui na sua planilha vinculada. Ele trouxe aqui os valores no formato de vínculo. Para a gente melhorar um pouquinho isso aqui, eu ainda vou utilizar a opção de copiar a formatação, que nós já vimos aqui anteriormente. Então, vou deixar vinculado e com a mesma formatação. E olha só, se eu fizer qualquer alteração aqui na minha planilha original, se eu mudar aqui a célula A3 para fevereiro, lá na minha tabela eu colei com vínculo, também mudou para fevereiro. Se eu alterar aqui algum produto, por exemplo, também ele vai alterar lá na minha planilha onde eu colei as informações. Então você tem aqui uma tabela vinculada à sua tabela original. Os valores estão vinculados com a tabela original. Se você alterar a formatação aqui, ele não vai alterar a formatação lá, porque você está copiando e colando o vínculo apenas do valor, não da formatação. Vou dar Ctrl Z aqui. Vamos a uma próxima opção de formatação, botão direito, colar especial, e vamos em imagem. Olha que bacana, eu fiz uma cópia da minha tabela em formato de imagem. Essa imagem aqui, por exemplo, que você acabou de colar aqui, você pode arrastar ela para onde você quiser aqui na sua planilha. Ela não está dentro de uma célula, ela é uma imagem que está aqui dentro da sua planilha, e você pode inclusive copiar ela e colar no corpo do e-mail, você pode copiar ela e colar numa mensagem de WhatsApp, de Telegram, ou assim por diante. Então fica fácil para você enviar essa imagem em algum meio externo também, por exemplo. Além de você ter uma série de funções dentro aqui da própria construção de uma planilha, de um dashboard, e isso pode ser muito útil. Mas veja só, você copiou a imagem da forma com que ela está agora. Se você fizer qualquer alteração aqui na sua planilha, você mudar aqui para fevereiro, por exemplo, lá na sua imagem que você criou, que você colou, ele não vai alterar, porque você apenas colou a imagem aqui, fez uma cópia, tirou um print daquela
planilha que você tinha selecionado, daquela tabela que você tinha selecionado. Vou apagar essa imagem aqui e vamos ver uma outra opção também muito interessante. Vou selecionar novamente aqui minha base de dados, minha tabela, Ctrl C, botão direito, colar especial, e agora eu vou colar imagem vinculada. E esta opção é muito interessante aqui para a gente utilizar dentro de dashboards, por exemplo, aqui no Excel. Veja só, eu colei, agora eu tenho aqui também uma imagem, mas essa imagem ela não é uma imagem estática, ela é uma imagem que ela está vinculada à minha planilha original. Então, qualquer alteração que eu fizer nos dados de origem também vai ser refletido nessa imagem que eu colei. Veja só, se eu alterar até mesmo a cor de uma determinada célula, ele também já vai trocar a cor lá na minha imagem vinculada. Se eu trocar algum valor, ele também vai trocar esse valor lá na minha imagem vinculada. Então, eu tenho aqui uma imagem vinculada à minha base de dados de origem, de onde eu copiei, de onde eu dei o Ctrl C das minhas informações. E veja que você não precisa necessariamente copiar a tabela toda da sua planilha. Você pode precisar copiar apenas uma parte dela e não tudo o que aqui está. Eu deixei aqui do lado um exemplo em que eu tenho aquelas mesmas colunas da minha tabela da planilha JAN, porém eu não tenho a coluna que faz o cálculo do valor total aqui da minha tabela. E eu vou copiar apenas ela. Olha só, vou lá na planilha JAN, vou copiar somente esta coluna aqui, Ctrl C, vou lá na minha planilha de exemplo e vou dar aqui um Ctrl V. Assim eu já copiei aqui as fórmulas, inclusive, lá da minha planilha. No meu Ctrl V eu já copiei as fórmulas. Até porque aqui são valores diferentes e eu já tenho o cálculo correto aqui, tendo feito dessa forma. Se eu tivesse colado valores, por exemplo, aí o meu valor aqui seria estático, seria de acordo com a minha planilha de origem lá atrás. E uma outra forma de você utilizar o colar especial é utilizando para fazer operações matemáticas como somar, dividir e multiplicar. Veja só, eu tenho aqui uma tabela com o custo dos meus produtos e o lucro que eu quero colocar em cima desses meus produtos. E eu quero fazer o cálculo do preço, que seria basicamente a soma do meu custo e do meu lucro, e eu quero calcular também o percentual de lucro sobre o custo, ou seja, eu quero calcular aqui a minha margem. Para fazer isso, olha só como é simples. Eu posso utilizar, obviamente, uma fórmula aqui, fazer a soma, fazer a divisão, mas eu vou utilizar o colar especial para você ver como utilizar esta opção. Vou copiar aqui o custo, utilizando Ctrl C, Ctrl V aqui em cima do preço. E agora eu vou copiar o lucro, Ctrl C, vou em cima do preço, clicando com o botão direito. Vou clicar aqui agora em colar especial. Eu não estou indo na setinha não, tá? Poderia ir na setinha também e utilizar aqui o colar especial, mas eu vou direto aqui em colar especial. E aqui eu vou utilizar uma operação. E eu quero fazer uma operação de adição. Eu quero adicionar o valor que eu já tenho aqui no preço, que eu já copiei, já colei aqui nessa coluna, e adicionar o lucro. Então, eu vou ter o valor do preço mais o valor do lucro como resultado dessa colagem que eu vou fazer. Olha só, dei OK, e aqui eu tenho 35 mais 25, 60, e as demais linhas fazendo essa mesma adição, utilizando a opção de colar especial. E vamos agora calcular o percentual de lucro sobre o custo. Vamos calcular a nossa margem. Para isso, eu vou copiar aqui o meu custo, Ctrl C, Ctrl V, aqui na coluna onde eu quero fazer o cálculo. Vou copiar o meu custo, Ctrl C. Vou selecionar aqui, vou selecionar a coluna que eu quero fazer o cálculo, botão direito, colar especial, e vou na opção de divisão. Nesta opção de divisão, o que eu vou fazer é, vou pegar o valor que eu já tenho aqui, que é o meu lucro, que eu copiei e colei anteriormente, e vou dividir isto pelo custo. Fazendo essa divisão, eu vou ter aqui um valor que está formatado como contábil, mas na verdade ele é um valor em percentual, então eu já vou alterar aqui na página inicial, no grupo número, para percentual esse número, e eu tenho aqui agora o valor percentual do lucro sobre o custo. Então, eu tenho aqui já a margem calculada. E eu utilizei o colar especial para poder fazer esse cálculo de forma rápida. Você poderia também, obviamente, ter utilizado uma fórmula aqui,
mas eu quis te mostrar aqui também como é possível fazer isso utilizando o colar especial. Vamos agora fazer uma cópia da nossa planilha. Eu tenho aqui 3 planilhas na minha pasta de trabalho. Digamos que esta aqui é uma planilha que você tem uma base de dados bem grande nela e você precisa fazer uma cópia para alterar apenas alguns valores para o próximo mês. Para eu fazer isso, basta clicar com o botão direito sobre a planilha Jan, aí você vai na opção mover ou copiar, e aqui na opção mover ou copiar, você vai marcar esta opção de criar uma cópia. E quando você marca essa opção de criar uma cópia, você está criando uma cópia dentro da pasta de trabalho atual, que no caso aqui é o modelo aula 3. Se você quiser fazer uma cópia desta planilha Jan em uma outra pasta de trabalho, em uma nova pasta de trabalho, você também pode selecionar aqui e você vai fazer essa cópia em outro lugar. Ou outra pasta de trabalho que esteja aberta aqui, ou em uma nova planilha. No caso, eu vou criar essa planilha e eu vou posicionar ela antes da planilha exemplo, ou seja, ela vai aparecer aqui para mim entre a planilha Jan e a planilha exemplo. Vou dar um OK e olha só, eu tenho aqui agora o Jan 2, que eu posso renomear aqui, por exemplo, como fevereiro. E já tenho aqui então uma cópia da minha planilha de janeiro. E com a planilha já criada, como mencionei, criada entre janeiro e fevereiro, você também pode mover ela para uma outra posição se você quiser. Basta clicar, segurar e arrastar. E falando em clicar, segurar e arrastar, existe uma outra forma de você criar uma cópia da planilha, clicando na planilha, segurando e apertando o botão Ctrl. Veja que aparece um maisinho acima do cursor do mouse. Se eu soltar o clique aqui agora, ele vai fazer uma cópia da minha planilha, não vai movimentar a minha planilha, ele vai gerar uma cópia dela, que eu posso chamar, por exemplo, de março. E esta foi mais uma maneira de copiar a sua planilha. Vamos agora falar de links e hiperlinks. Eu vou criar aqui uma nova planilha e eu vou renomear, clicando com o botão direito em renomear, chamando ela de menu. E nesta planilha menu, eu vou colocar aqui na minha primeira coluna o nome das planilhas que eu já tenho aqui criadas nesta minha pasta de trabalho. Então, janeiro, fevereiro, março. E com os nomes já inseridos aqui, eu vou criar hiperlinks para direcionar o clique diretamente para cada uma dessas planilhas que eu tenho aqui nessa minha pasta de trabalho. Vamos começar aqui por janeiro, clicando com o botão direito aqui nessa célula, eu vou em link e aqui dentro do inserir hiperlink eu vou selecionar a opção colocar neste documento e vou selecionar a planilha para onde eu quero direcionar o meu clique. Então, quero direcionar para janeiro, vou dar um OK e veja só, ao clicar aqui em janeiro, ele vai me direcionar aqui para a planilha de janeiro. Voltando aqui na tela anterior, se eu quiser direcionar esse daqui para fevereiro, vou clicar com o botão direito, vou em hiperlink e vou no mesmo caminho aqui, colocar neste documento, selecionar fevereiro. E também, quando eu direciono aqui para fevereiro, ele está indo lá para a célula A1 na planilha fevereiro. Eu posso direcionar ele, por exemplo, para a célula B3. Veja só a diferença. Quando eu clico agora aqui no fevereiro, ele me direciona para a planilha de fevereiro já na célula B3. Quando eu clico lá de janeiro, ele me direciona para a célula A1. Então, você pode também direcionar para qual célula você quer que o seu hiperlink te direcione. E para março, vamos fazer um pouquinho diferente. Olha só, vou vir aqui na planilha de março. Aqui em março, eu vou selecionar esta minha tabela e vou dar um nome para essa seleção que eu acabei de fazer, vindo aqui neste canto e chamando isso daqui de tabela março, ou somente tab underline março. Veja que agora eu tenho aqui uma tab março, um intervalo nomeado chamado tab março. Se eu for lá no menu, vou clicar com o botão direito aqui em março, vou em link e veja só, agora eu tenho aqui já um nome definido, eu tenho um intervalo definido que eu acabei de nomear lá na tabela de março. Se eu selecionar isso daqui e der um OK, olha só, quando eu clico aqui no março, ele já vai lá para o meu intervalo selecionado na planilha de março. Bacana, né? Voltando ali no menu,
E você não precisa utilizar este hiperlink somente na célula. Você pode utilizar este hiperlink, por exemplo, em uma forma. Assim você pode criar um menu bem dinâmico aqui dentro da sua pasta de trabalho para uma navegação inteligente entre as suas planilhas. Veja só como é simples. Eu vou inserir aqui uma forma, vou vir aqui na guia Inserir, vou clicar em Ilustrações, Formas e vou selecionar esta forma aqui. Vou criar aqui uma forma e vou chamar de janeiro. Já vou fazer aqui uma pré-formatação dela. Voltando aqui na página inicial, vou aumentar a letra. Vou centralizar e vou aqui em forma de formato. Vou mudar a cor dela também para um estilo um pouco diferente. Pode ser esse aqui. Olha só, vou fazer 3 cópias dele. E vou espalhar por aqui. Vou chamar esta primeira aqui de fevereiro, a outra de março e a outra de dezembro. Para deixar mais bonito, vamos lá na guia Exibir, vamos desmarcar no grupo Mostrar linhas de grade. Para deixar mais bonito, vamos também já organizar essas 4 formas da seguinte maneira. Vou lá em forma de formatos, selecionei as duas de cima e vou alinhar parte superior. Selecionei as duas de baixo, vou alinhar parte inferior. Agora vou selecionar as duas da direita e vou alinhar a direita. Agora estou aqui com as minhas 4 formas alinhadas, vou criar os hiperlinks. Olha só, botão direito, link, vou colocar neste documento direcionando para janeiro. Vou na de fevereiro, botão direito, link, vou direcionar para fevereiro. Vou na de março, botão direito, link, direcionar para março. E o exemplo, botão direito, link, exemplo. Agora, quando eu clico aqui na minha forma, ele me manda para a planilha de vendas. E você pode colocar aqui também um hiperlink para voltar lá no seu menu. Assim a gente vai criar aquela dinâmica bacana entre os hiperlinks para você ter um menu inteligente. Então vou criar uma forma aqui, indo na guia Inserir, Ilustração. Vou pegar uma forma simples aqui, pegar uma seta. Vou criar aqui uma seta. Eu quero que essa seta signifique voltar. Vou até renomear ela aqui como voltar. Olha só, vou na página inicial para deixar ela centralizada. Vou aqui no formato de forma para deixar ela com uma outra aparência também. Agora que eu já tenho aqui um botão de voltar, basta eu clicar aqui com o botão direito, ir em link, e eu vou direcionar aqui para o menu. E agora olha só, se eu clico aqui no voltar, eu venho para o menu. Se eu clico de volta no janeiro, eu vou lá para janeiro novamente. Mas eu não tenho ainda o voltar nas outras abas. Vamos copiar e colar este voltar aqui para as outras abas. Olha só, vou selecionar ele, cliquei aqui com o botão direito para eu conseguir selecionar, vou dar um Ctrl C e vou lá nas outras abas onde eu quero também ter este botão, vou dar um Ctrl V em fevereiro, março e na exemplo. Agora eu tenho o botão voltar em todas as minhas abas. Olha só, se eu vou para janeiro, consigo voltar para o menu. Se eu vou para março, consigo também voltar para o menu. Agora eu tenho então um menu inteligente entre as planilhas. Eu fiz isso aqui de forma bem simples, mas para você entender e ter a base para fazer isso em planilhas mais complexas e com uma formatação, obviamente com as cores ou da empresa que você trabalha ou para a empresa para o qual você está prestando um serviço, para deixar um trabalho bem profissional. E para finalizarmos este vídeo, você também pode direcionar o seu hiperlink para um site. Por exemplo, vou colocar aqui o canal Você no Próximo Nível. E aqui basta você clicar com o botão direito, ir em Link, e ao invés de você utilizar o colar neste documento, nós vamos utilizar o Página da Web ou Arquivo. E aqui no Página da Web ou Arquivo, aqui no endereço, você vai colocar o endereço do site para qual você quer direcionar o clique.
Então eu vou colocar aqui o link do canal Você no Próximo Nível e vou dar um OK. E ao clicar aqui, ele vai abrir o seu navegador com o endereço que você colocou. E aí, gostou dessas dicas? Quer mais conteúdos como este? Então deixe um comentário aqui embaixo. E se você chegou até aqui, curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma das novidades que te ajudarão a ir para o próximo nível. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado!